Oi, gente polivalente! E hoje nós voltamos com a leitura do Maslow, Introdução à Psicologia do Ser. Estamos no oitavo vídeo, hoje já vai completar aí 8 horas de leitura e vamos em frente, né? Então paramos na leitura anterior, na seção de valores, e hoje nós iremos nos valores. Aqui, ó. Dados psicológicos e valores humanos. Os humanistas, durante milhares de anos, tentaram construir um sistema psicológico e naturalista de valores que se pudesse derivar da própria natureza do homem, sem necessidade de recorrer a uma autoridade fora do próprio ser humano. Muitas dessas teorias têm sido oferecidas ao longo da história. Todas fracassaram para fins práticos universais, tais como todas as outras teorias falharam. Temos hoje tantos canalhas e neuróticos no mundo quanto os que houve em qualquer outra época ou ainda mais. Essas teorias inadequadas, na sua maioria, assentavam em pressupostos psicológicos de uma espécie ou outra. Hoje, pode ser demonstrado à luz de conhecimentos recentemente adquiridos que praticamente todas elas são falsas, inadequadas, incompletas ou de uma forma ou de outra deficientes. Mas é minha convicção que certos desenvolvimentos na ciência e na arte da psicologia nas últimas décadas nos possibilitaram pela primeira vez sentir confiança em que essa velha esperança pode ser realizada, se trabalharmos com o suficiente afinco. Sabemos como criticar as antigas teorias. Sabemos ainda que vagamente moldar as teorias vindouras e, sobretudo, sabemos onde procurar e o que fazer para suprir as lacunas de conhecimento, o que nos permitirá responder às interrogações clássicas. O que é a boa vida? O que é o homem bom? Como podem as pessoas ser ensinadas a desejar e preferir a vida boa? Como devem as crianças ser educadas para se tornarem adultos sãos, etc. Quer dizer, pensamos que uma ética científica será possível e acreditamos saber como proceder para construí-la. A seção seguinte examinará brevemente algumas das provas e pesquisas mais promissoras, sua importância para as teorias de valor passadas e futuras, assim como uma análise dos progressos teóricos e fatuais que devemos realizar no próximo futuro. É mais seguro julgá-los como mais ou menos prováveis do que como certos. Experimentos de livre escolha. Homeostase. Centenas de experimentos foram realizados para demonstrar uma aptidão universal inata em todas as espécies de animais para selecionar uma dieta benéfica se alternativas suficientes se apresentarem, entre as quais uma livre escolha seja permitida. Essa sabedoria do corpo é frequentemente retida em condições menos usuais. Por exemplo, os animais adrenalectomizados podem manter-se vivos mediante o reajustamento de sua dieta alimentar por eles próprios escolhida. As fêmeas de animais grávidas adaptarão perfeitamente suas dietas às necessidades do embrião em desenvolvimento. Sabemos agora que isso não é, de maneira alguma, uma sabedoria perfeita. Esses apetites são menos eficientes, por exemplo, para refletir as necessidades vitamínicas do corpo. Os animais inferiores protegem-se mais eficientemente contra os venenos do que os animais superiores e os humanos. Hábitos de preferência anteriormente formados podem sobrepujar completamente as necessidades metabólicas atuais. E, sobretudo, no ser humano, especialmente no ser humano neurótico, toda a espécie de forças podem contaminar essa sabedoria do corpo, embora, segundo parece, nunca esteja inteiramente perdida.
O princípio geral é verdadeiro não só para a seleção de alimentos, mas também por toda a sorte de outras necessidades corporais, como foi demonstrado pelos famosos experimentos de homeostase. Parece evidente que todos os organismos são mais autogovernados, autorregulados e autônomos do que se pensava há 25 anos. O organismo merece uma boa dose de confiança. Estamos aprendendo seguramente a confiar nessa sabedoria interna dos nossos bebês, com referência à escolha de dieta, ao tempo de desmame, ao montante do sono, ao período de treino de higiene, à necessidade de atividade e muitas coisas mais. Contudo, mais recentemente aprendemos, especialmente das pessoas física e mentalmente enfermas, que existem os que sabem escolher bem e os que escolhem mal. Aprendemos especialmente dos psicanalistas muita coisa sobre as causas ocultas de tal comportamento e também aprendemos a respeitar estas causas. A esse respeito, dispomos de um surpreendente experimento que está prenhe de implicações para a teoria do valor. Frangos a que se permitiu que escolhessem a sua própria dieta variaram muito em sua capacidade para escolher o que é bom para eles. Os bons escolhedores tornaram-se mais robustos, maiores, mais dominantes do que os maus escolhedores, o que significa que eles apanham o melhor de tudo. Se depois a dieta escolhida pelos bons escolhedores for imposta aos maus escolhedores, verifica-se que eles agora ficam mais fortes, maiores, mais sadios e mais dominantes, embora nunca atinjam o nível dos bons escolhedores. Quer dizer, os bons escolhedores podem selecionar melhor do que os maus escolhedores, o que é melhor para estes últimos. Se forem obtidos resultados experimentais semelhantes em seres humanos, como penso que serão, dados clínicos de apoio existem em abundância. Estaremos a caminho de uma ampla reconstrução de toda espécie de teorias. No que diz respeito à teoria humana de valor, nenhuma teoria se assente simplesmente na descrição estatística das escolhas de seres humanos não selecionados será adequada. É inútil obter a média de escolhas de bons e maus escolhedores, de pessoas sadias e doentes. Somente as escolhas, os gostos, as preferências e as decisões ou juízos formulados por seres humanos sadios nos dirão muita coisa sobre o que, a longo prazo, é bom para a espécie humana. As escolhas de pessoas neuróticas podem nos dizer, na melhor das hipóteses, o que é bom para manter a neurose estabilizada, assim como as escolhas de um homem portador de lesão cerebral são boas para impedir um colapso catastrófico, ou as escolhas de um animal adrenalectomizado poderão impedi-lo de morrer, mas matariam um animal sadio. Penso ser esse o principal escolha, em que a maioria das teorias hedonistas de valor tem só sobrado. Os prazeres patologicamente motivados não podem equivaler aos prazeres sadiamente motivados. Além disso, qualquer código ético terá de se haver com o fato de que existem diferenças constitucionais, não só em frangos e ratos, mas também nos homens, como Sheldon e Morris demonstraram. Alguns valores são comuns a toda a humanidade sadia, mas também alguns outros valores não serão comuns a toda a humanidade, e somente a alguns tipos de pessoas ou a indivíduos específicos. Aquilo a que chamei necessidades básicas é provavelmente comum a toda a humanidade. Portanto, essas necessidades são valores compartilhados, mas as necessidades idiosincrássicas geram valores idiosincrássicos. As diferenças constitucionais nos indivíduos geram preferências entre as formas de relacionamento com o eu, a cultura e o mundo, isto é, geram valores. Essas pesquisas corroboram e são corroboradas
pela experiência universal de clínicos com diferenças individuais. Isso é igualmente verdadeiro no tocante aos dados etnológicos que tornam compreensível a diversidade cultural, a postular que cada cultura seleciona para exploração, supressão, aprovação ou reprovação, um pequeno segmento da vasta gama de possibilidades constitucionais humanas. Isso está tudo de acordo com os dados e teorias biológicas e com as teorias de individuação que nos mostram que um sistema orgânico pressiona no sentido de expressar-se, numa palavra, de funcionar. A pessoa musculosa gosta de usar os seus músculos. Na verdade, ela tem de usá-los para individuar-se e para realizar o sentimento subjetivo de funcionamento harmonioso, desinibido e satisfatório que constitui um aspecto tão importante da saúde psicológica. As pessoas dotadas de inteligência devem usar a sua inteligência. As pessoas com olhos devem usar seus olhos. As pessoas com capacidade de amar têm um impulso para amar e a necessidade de amar, a fim de se sentirem saudáveis. As capacidades pedem para serem usadas e só cessam o seu clamor quando estão suficientemente usadas. Quer dizer, as capacidades são necessidades e, portanto, também são valores intrínsecos. Na medida em que as capacidades diferem, assim os valores também diferem. Muito bom. As necessidades básicas e a sua disposição hierárquica. Já está suficientemente demonstrado que o ser humano possui como parte da sua construção intrínseca não só necessidades fisiológicas, mas também de fato necessidades psicológicas. Podem ser consideradas deficiências que devem ser satisfeitas de uma forma ótima pelo ambiente. A fim de evitar a doença e o mal-estar subjetivo, podem ser chamadas básicas ou biológicas, ou equiparadas à necessidade de sal, cálcio ou vitamina D. Porque a pessoa com privações anseia persistentemente pela sua gratificação. B. As suas privações fazem a pessoa adoecer e definhar. C. A satisfação delas é terapêutica, curando a doença por deficiência. D. Suprimentos constantes impedem essas doenças. E. As pessoas sadias, gratificadas, não demonstram essas deficiências. Mas as necessidades ou valores estão mutuamente relacionados de um modo hierárquico e desenvolvimentista, numa ordem de vigor e de prioridade. A segurança é uma necessidade mais prepotente ou mais forte, mais premente, mais vital do que o amor, por exemplo. E a necessidade de alimento é usualmente mais forte do que uma ou outra. Além disso, todas as necessidades básicas podem ser consideradas simplesmente passos no caminho da individuação geral, sob a qual todas as necessidades básicas podem ser abrangidas. Levando esses dados em conta, podemos resolver muitos problemas de valor com que os filósofos se debateram infrutíferamente durante séculos. Para começar, é como se aparentemente existisse um único valor básico para a humanidade, um objetivo que todos os homens se esforçam por alcançar. A esse valor são dados vários nomes por diferentes autores: individuação, autorrealização, integração, saúde psicológica, autonomia, criatividade e produtividade. Mas todos eles concordam em que isso equivale à realização de potencialidades da pessoa, quer dizer, a conversão da pessoa à sua plenitude humana, tudo aquilo que ela pode vir a ser. É o devir, né? Pode vir a ser. Mas também é verdade que a própria pessoa ignora isso.
Nós, os psicólogos, que observamos e estudamos, é que construímos esse conceito, a fim de integrar e explicar uma enorme quantidade de dados diversos. No que diz respeito à própria pessoa, tudo o que ela sabe é que está desesperada por amor e pensa que será eternamente feliz e contente se o obtiver. Ignora antecipadamente que continuará a se empenhar por obter essa satisfação depois dela ter chegado, e que a satisfação de uma necessidade básica abre a consciência para a dominação por outra necessidade, entre aspas, superior. No que a pessoa diz respeito, o valor último, o absoluto, sinônimo da própria vida, é qualquer uma das necessidades na hierarquia pela qual a pessoa é dominada durante um determinado período. Portanto, essas necessidades básicas ou valores básicos podem ser tratados como fins e, ao mesmo tempo, como passos no sentido de uma única meta final. É verdade que existe um único valor ou fim básico da vida, e também é verdade que temos sempre um sistema hierárquico de valores complexamente interrelacionados. Isso também ajuda a resolver o aparente paradoxo do contraste entre ser e vir a ser. É verdade que os seres humanos lutam perpetuamente pela sua plenitude humana, a qual pode ser de qualquer modo uma diferente espécie de devir e de desenvolvimento. É como se estivéssemos para sempre condenados a tentar chegar a um estado que nunca poderemos atingir. Felizmente, sabemos agora que isso não é verdade, ou pelo menos não é a única verdade. Somos repetidamente recompensados por um bom devir mediante estados transitórios de ser absoluto, de experiências culminantes. A realização de gratificações de necessidades básicas propicia-nos muitas experiências culminantes, cada uma das quais é um prazer absoluto, perfeito em si mesmo, necessitando apenas de si mesmo para validar a vida. Isto é como rejeitar a noção de que o céu está situado algures para além do fim do caminho da vida. O céu, por assim dizer, aguarda-nos ao longo da própria vida, pronto para nos aparecer durante algum tempo e para ser desfrutado antes de termos que regressar à nossa vida corrente de luta e de esforço. E uma vez que tenhamos estado nele, podemos recordá-lo para sempre, alimentar-nos-emos dessa recordação, que nos sustentará nos momentos de tensão. Não só isso, mas o processo de desenvolvimento de momento a momento é intrinsecamente compensador e delicioso num sentido absoluto. Se não são experiências culminantes, pelo menos serão experiências no sopé da montanha, breves relances de prazer absoluto, que se valida a si próprio como expressão plena do eu, pequenos momentos de ser e devir, não são contraditórios ou mutuamente exclusivos. A aproximação e chegada são em si mesmas recompensadoras. Devo deixar bem claro neste ponto que quero diferenciar o céu à frente do crescimento e transcendência do céu atrás, da regressão. O alto nirvana é muito diferente do baixo nirvana, se bem que muitos clínicos os confundam. Ver também 170. Individuação, crescimento. Publiquei em outro lugar um levantamento de todas as provas que nos impelem na direção de um conceito de crescimento saudável ou de tendências para a individuação. Isto é parcialmente uma prova dedutiva, no sentido de assinalar que, se não postularmos tal conceito, grande parte do comportamento humano não faz sentido algum. Isso baseia-se no mesmo princípio científico que levou à descoberta de um planeta até então invisível, mas que tinha que estar lá para tornar compreensíveis muitos outros dados observados. Existem também algumas novas clínicas e personológicas diretas, assim como uma crescente soma de dados de testes, para corroborar essa convicção. Ver as bibliografias no final deste livro. Podemos afirmar agora certamente que, pelo menos, foram apresentados argumentos razoáveis, teóricos e empíricos em favor da presença no ser humano de uma tendência para ou a necessidade de decrescimento numa direção.
que pode ser resumida de um modo geral como individuação ou saúde psicológica, e especificamente como crescimento no sentido de todos e cada um dos aspectos da individuação. Isto é, o ser humano possui dentro de si uma pressão que se faz sentir no sentido da unidade da personalidade, da expressividade espontânea, da plena individualidade e identidade, da visão da verdade e não da cegueira, no sentido do ser criativo, do ser bom e uma porção de coisas mais. Quer dizer, o ser humano está construído de tal forma que pressiona no sentido de uma plenitude cada vez maior. E isso significa uma pressão no sentido do que a maioria das pessoas chamaria de bons valores, serenidade, gentileza, coragem, honestidade, amor, altruísmo e bondade. É um assunto delicado estabelecer limites para o que se pretende afirmar aqui e o que não se pretende. No tocante aos meus próprios estudos, eles baseiam-se sobretudo em adultos que, por assim dizer, triunfaram, entre aspas, e dispõem de poucas informações sobre os mal-sucedidos, sobre os que foram caindo pelo caminho. É perfeitamente aceitável concluir de um estudo dos vencedores de medalhas olímpicas que é possível basicamente para um ser humano correr tal velocidade ou saltar uma tal altura ou levantar tal e tal peso, e que até onde podemos afirmá-lo, qualquer bebê recém-nascido poderá fazer outro tanto. Mas essa possibilidade é real, nada nos diz sobre estatísticas e probabilidades. A situação é aproximadamente a mesma para as pessoas individuacionantes, como Butler justamente enfatizou. Além disso, convirá ter o cuidado de assinalar que a tendência para evoluir no sentido da plenitude humana e da saúde não é a única tendência que se encontra no ser humano, como vimos no capítulo 4. Podemos também encontrar nessa mesma pessoa desejos de morte, tendência para o medo, a defesa e a regressão, etc. Entretanto, ainda que possam ser numericamente poucos, é possível aprender muito sobre valores através do estudo direto desses indivíduos altamente evoluídos, sumamente maduros e psicologicamente salubérrimos, assim como pelo estudo dos momentos culminantes dos indivíduos comuns. Momentos esses em que eles se tornam transitoriamente autorrealizados. Isto é, porque de uma forma empírica e teórica muito real, eles são plenamente humanos. Por exemplo, são pessoas que retiveram e desenvolveram as suas capacidades humanas, especialmente aquelas capacidades que definem o ser humano e o diferenciam, digamos, do macaco. Isso confere com a abordagem axiológica do Hartmann do mesmo problema, ao definir o bom ser humano como aquele que tem o maior número de características que define o conceito, entre aspas, ser humano. Do ponto de vista do desenvolvimento, eles estão mais completamente evoluídos, porque não se fixaram em níveis imaturos ou incompletos do crescimento. Isso não é mais misterioso, ou mais a priorístico, ou mais petitio. Petitio principii, do que a seleção de um espécime típico de borboleta por um taxonomista, ou do jovem mais fisicamente sadio pelo médico. Ambos procuram o espécime perfeito, ou maduro, ou magnífico para o exemplar. E assim, fiz também. Um procedimento é tão repetível em princípio quanto o outro. A plenitude humana pode ser definida não só em função do grau em que a definição do conceito humano é preenchida, isto é, a norma da espécie, mas também tem uma definição descritiva, catalogadora, mensurável, psicológica. Possuímos agora, graças a alguns começos de pesquisa e a inúmeras experiências clínicas, uma certa noção das características tanto do ser humano plenamente evoluído como do ser humano em bom desenvolvimento. Essas características são suscetíveis não só de uma descrição neutra, mas também são subjetivamente compensadoras, agradáveis e reforçadoras. Dentre as características objetivamente descritíveis e mensuráveis do espécime humano, sadio contam-se 1. Uma percepção mais clara e mais eficiente da realidade. 2.
mais abertura à experiência. 3. Maior integração, totalidade e unidade da pessoa. 4. Maior espontaneidade, expressividade, pleno funcionamento e vivacidade. 5. Um eu real, uma firme identidade, autonomia e unicidade. 6. Maior objetividade, desprendimento, transcendência do eu. 7. Recuperação da criatividade. 8. Capacidade para fundir o concreto com o abstrato. 9. Estrutura democrática de caráter. 10. Capacidade de amar, etc. Tudo isso necessita de confirmação e exploração através de pesquisas, mas é evidente que tais pesquisas são exequíveis. Além disso, a confirmação ou reforço os subjetivos da individuação ou de um bom desenvolvimento nesse sentido. Referimos-nos aos sentimentos de gosto pela vida, de felicidade ou euforia, de serenidade, júbilo, calma, responsabilidade, confiança na própria capacidade para dominar as tensões, ansiedades e problemas. Os indícios subjetivos de autodenúncia, de fixação, de regressão e de vida pelo medo, em vez de crescimento, são sentimentos tais como a ansiedade, o desespero, o tédio, a incapacidade de gozo, a culpa intrínseca, a vergonha intrínseca, a ausência de ambição, os sentimentos de vacuidade, de falta de identidade, etc. Essas reações subjetivas também são suscetíveis de exploração por pesquisa. Dispomos de técnicas clínicas para estudá-las. São as livres escolhas de tais pessoas individuacionantes, naquelas situações em que é possível uma escolha real entre uma variedade de possibilidades, que afirma poderem ser descritivamente estudadas como um sistema naturalista de valores, com a qual as esperanças do observador nada têm absolutamente a ver. Isto é, um sistema que é científico. Não digo, ele devia escolher isto ou aquilo, mas apenas observamos que as pessoas sadias, facultada a possibilidade de escolherem livremente, escolhem isto ou aquilo. Isso é como perguntar quais são os valores dos melhores seres humanos, em vez de quais devem ser os seus valores, ou quais têm de ser os seus valores. Compare-se isso com a crença de Aristóteles em que as coisas que são valiosas e agradáveis para um homem bom são as que realmente são valiosas e agradáveis. Perfeito. Além disso, penso que esses dados podem ser generalizados à maioria da espécie humana, porquanto me parece a outros que a maioria das pessoas, talvez todas, tende para a individuação. Isto é visto com maior clareza nas experiências da psicoterapia, especialmente do tipo de exumação. E, pelo menos em princípio, a maioria das pessoas é capaz de individuação. Se as várias religiões existentes podem ser tomadas como expressões de aspiração humana, isto é, que as pessoas gostariam de vir a ser se pudessem, então também podemos ver aqui uma validação da afirmação de que todas as pessoas anseiam pela individuação ou tendem para ela. Isso assim é porque a nossa descrição das características reais das pessoas autorrealizadoras ou individuacionantes equipara-se em muitos pontos aos ideais recomendados pelas religiões, por exemplo, a transcendência do eu, a fusão do verdadeiro, do bom e do belo, a contribuição para outros, a sabedoria, a honestidade, naturalidade, a renúncia de desejos inferiores, entre aspas, em favor dos superiores, entre aspas, maior amizade e gentileza, a fácil diferenciação entre fins, tranquilidade, serenidade, paz e meios, dinheiro, poder e status, o declínio de hostilidade, crueldade e destrutividade, embora a determinação, a ira e a indignação justificadas, a autoafirmação, etc., pode ser muito bem aumentar.
Uma conclusão de todos esses experimentos de livre escolha, dos desenvolvimentos na teoria da motivação dinâmica e do exame da psicoterapia, é muito revolucionária saber que as nossas necessidades mais profundas não são em si mesmas perigosas ou nocivas ou más. Isso abre a perspectiva de resolver as divisões dentro da pessoa entre apolíneo e dionisíaco, clássico e romântico, científico e poético, entre razão e impulso, trabalho e jogo, verbal e pré-verbal, maturidade e infantilidade, masculino e feminino, crescimento e regressão. Dois, o principal paralelo social com essa mudança em nossa filosofia da natureza humana é a tendência em rápido desenvolvimento para perceber a cultura como um instrumento de satisfação de necessidades, assim como de frustração e controle. Podemos agora rejeitar o equívoco quase universal de que os interesses do indivíduo e da sociedade são necessariamente antagônicos e mutuamente exclusivos, ou de que a civilização é primordialmente um mecanismo para controlar e policiar os impulsos instintoides do homem. Todos esses velhos axiomas são varridos pela nova possibilidade de definir a principal função de uma cultura saudável como a promoção da autorrealização ou individuação universal. 3. Somente nas pessoas sadias existe uma boa correlação entre prazer subjetivo na experiência, o impulso para a experiência ou o desejo de experimentar e a necessidade básica da experiência. É bom para ele a longo prazo. Somente as pessoas sadias anseiam pelo que é bom para elas e para os outros. E estão aptas depois a desfrutá-lo sinceramente e aprová-lo. Para tais pessoas, a virtude é a sua própria recompensa, no sentido de ser desfrutada em si mesma. Elas tendem espontaneamente para agir certo, para ter a conduta correta, porque é isso que querem fazer, o que necessitam fazer, o que gostam de fazer, o que aprovam que se faça e o que continuarão sentindo prazer em fazer. Essa unidade, essa rede de intercorrelações positivas que se desintegra, se fragmenta em divisões e conflitos quando a pessoa fica psicologicamente doente. Então, o que ela quer fazer pode ser mal para ela, mesmo que o faça, não o desfruta. Mesmo que o desfrute, poderá simultaneamente reprová-lo, de modo que o prazer da ação é envenenado ou poderá desaparecer lentamente. Aquilo de que gosta no começo poderá não gostar mais tarde. Seus impulsos, desejos e fruições tornam-se, pois, um péssimo guia para a existência. Assim, tem que desconfiar e temer os impulsos e fruições que a desorientam e a perdem, e, por conseguinte, é envolvida em conflito, dissociação e indecisão, numa palavra, vê-se colhida pela guerra civil. No que diz respeito à teoria filosófica, muitas contradições e dilemas históricos são resolvidos por essa averiguação. A teoria hedonista funciona para as pessoas sadias, não funciona para as pessoas doentes. O verdadeiro, o bom, o belo correlacionam-se um pouco, mas somente nas pessoas sadias se correlacionam fortemente. 4. A individuação é um estado de coisas relativamente realizado em algumas pessoas. A maioria das pessoas, entretanto, é mais uma esperança, um anseio, um impulso, um algo desejado, mas ainda não realizado, manifestando-se clinicamente como impulso no sentido da saúde, da integração, do desenvolvimento, etc. Os testes projetivos também podem detectar essas tendências como potencialidades, em vez de comportamento aberto,
Tal como uma chapa de raio-x pode detectar uma patologia incipiente antes dela surgir à superfície. Isso significa para nós que aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa poderá ser existem simultaneamente para o psicólogo, resolvendo-se destarte a dicotomia entre ser e devir. As potencialidades não só serão ou poderão ser, também são. Os valores da individuação como meta existem e são reais, mesmo que não estejam ainda concretizados. O ser humano é simultaneamente o que é e o que anseia ser. Crescimento e ambiente. O homem demonstra em sua própria natureza uma pressão no sentido do ser cada vez mais completo, da realização cada vez mais perfeita, da sua condição humana exatamente no mesmo sentido naturalista, científico, em que se pode afirmar que uma glande pressiona no sentido de ser um carvalho, ou que pode ser observado que um tigre se esforça para ser tigrino, um cavalo para ser equino. O homem demonstra em sua própria natureza uma pressão no sentido do ser cada vez mais completo, da realização cada vez mais perfeita da sua condição humana, exatamente no mesmo sentido naturalista, científico, em que se pode afirmar que uma glande pressiona no sentido de ser um carvalho, ou em que pode ser observado que um tigre se esforça para ser tigrino ou um cavalo para ser equino. O homem, fundamentalmente, não é moldado ou talhado numa condição humana, nem ensinado para ser humano. O papel do meio consiste, em última análise, em permitir-lhe ou ajudá-lo a realizar as suas próprias potencialidades, não as potencialidades do meio. Este não lhe confere potencialidades e capacidades. O homem é quem as possui em si, numa forma incipiente ou embrionária, exatamente como possui braços e pernas em embrião. E a criatividade, a espontaneidade, a individualidade, a autenticidade, o cuidado com os outros, a capacidade de amar, o anseio de verdade, são potencialidades embrionárias que pertencem à espécie de que ele é membro, tal qual seus braços e pernas, seus olhos e cérebro. Isto não está em contradição com os dados já reunidos que mostram, de forma clara, que a existência numa família, numa cultura, é absolutamente necessária para realizar esses potenciais psicológicos que definem o ser humano. Tratemos de evitar essa confusão. Um professor ou uma cultura não criam um ser humano, não implantam nele a capacidade de amar, ou de ser curioso, ou de filosofar, ou de simbolizar, ou de ser criativo. O que fazem, sim, é permitir, ou promover, ou encorajar, ou ajudar o que existe em embrião a que se torne real e concreto. A mesma mãe ou a mesma cultura tratando um gatinho ou um cachorrinho exatamente da mesma maneira, não podem fazer dele um ser humano. A cultura é sol, alimento e água, não é a semente. A teoria do instinto. O grupo de pensadores que tem estado a trabalhar com a individuação, o eu, a autenticidade humana, logrou estabelecer solidamente a sua tese de que o homem tem uma tendência para realizar-se. Por implicação, ele é exortado a ser fiel à sua própria natureza, a confiar em si próprio, a ser autêntico, espontâneo, honestamente expressivo, a procurar as fontes de sua ação em sua própria natureza íntima e profunda. Mas é claro, isso é um conselho ideal. Eles não advertem suficientemente que a maioria dos adultos não sabe como serem autênticos e que, se expressarem a si próprios, podem provocar uma catástrofe não só para eles, mas também para os outros. Que resposta deve ser dada ao estuprador ou sádico que pergunta: por que motivo não devia confiar em minha própria natureza e expressar-me honestamente? Esses pensadores, como um grupo, têm sido remissos em muitos aspectos. Eles sugeriram, sem tornar explícito, que se nos pudermos comportar autenticamente, comportar-nos-emos bem, que se emitirmos uma ação desde o nosso íntimo, será o comportamento bom e certo.
que é muito claramente sugerido é que esse núcleo interno, esse eu real, é bom, ético, digno de confiança. Isso é uma afirmação claramente distinta da afirmação de que o homem se realiza a si próprio, obtém a sua própria individuação e precisa ser separadamente demonstrada, como creio que será. Além disso, esses autores, como um grupo, furtaram-se definitivamente a uma explicação decisiva sobre esse núcleo interno, isso é, que ele deve, em certo grau, ser herdado. Ou então, tudo o que eles dizem ficará em grande parte confuso e reduzido a nada. Por outras palavras, temos de nos haver com a teoria do instinto, ou prefiro chamar-lhe a teoria das necessidades básicas, quer dizer, com o estudo das necessidades, impulsos, desejos e, direi eu, valores da humanidade originais e intrínsecos, em parte determinados pela hereditariedade. Não podemos fazer simultaneamente o jogo da biologia e o jogo da sociologia. Não podemos afirmar ao mesmo tempo que a cultura faz tudo e que o homem possui uma natureza inerente. Uma coisa é incompatível com a outra. E de todos os problemas nessa área do instinto, o que conhecemos menos e deveríamos conhecer mais é o da agressão, hostilidade, aversão e destrutividade. Os freudianos afirmam que isso é um instinto, que isso é instintivo. A maioria dos psicólogos dinâmicos assevera que não é diretamente instintivo, mas antes uma reação onipresente. E a toda e qualquer frustração das necessidades básicas ou instintoides. Outra interpretação possível dos dados, em minha opinião melhor, salienta a mudança na qualidade da cólera. Segundo a saúde psicológica melhore ou piore, na pessoa mais sadia, a cólera é reativa a uma situação presente, em vez de um reservatório caracterológico do passado. Quer dizer, trata-se de uma resposta realista e efetiva a algo real e presente, por exemplo, a injustiça ou a exploração ou ataque, em vez de um transbordamento catártico de revide ou vingança mal dirigida e ineficaz contra espectadores inocentes, por pecados que alguma outra pessoa possa ter cometido há muito tempo. A cólera não desaparece com a saúde psicológica, ela assume, ao contrário, a forma de deliberação, de autoafirmação, de autoproteção, de justificada indignação, lutando contra o mal e coisas parecidas. E uma tal pessoa está apta a ser um combatente mais eficaz pela justiça, por exemplo, do que uma pessoa comum. Numa palavra, a agressão sadia assume a forma de vigor e autoafirmação pessoais. A agressão da pessoa mórbida, da infeliz ou da explorada tem mais possibilidades de adotar um certo conteúdo de crueldade, sadismo, destrutividade, cega, dominação, malevolência e rancor. Enunciado dessa maneira, o problema pode ser considerado facilmente pesquisável, tal como se observa no estudo acima referido. Os problemas de controle e limites. Outro problema com que se defrontam os teóricos da moral interna é o de explicar a fácil autodisciplina que habitualmente se encontra nas pessoas autênticas, genuínas, autorrealizadoras e que não se observa nas pessoas comuns. Nessas pessoas sadias, verificamos que dever e prazer são a mesma coisa. Assim como são sinônimos trabalho e jogo, egoísmo e altruísmo, individualismo e companheirismo. Sabemos que elas são assim, mas ignoramos como se fizeram assim. Tenho a forte intuição de que tais pessoas autênticas, plenamente humanas, são a concretização do que muitos seres humanos também poderiam ser. Entretanto, deparamos com o triste fato de tão poucas pessoas alcançarem esse objetivo. Talvez apenas uma em 100 ou 200. Podemos alimentar esperanças pela humanidade porque, em princípio, qualquer um poderá tornar-se um bom e sadio ser humano. Mas também nos
Devemos sentir tristes porque são poucos os que realmente se tornam homens bons. Se desejamos apurar por que alguns o conseguem, outros não, então o problema de pesquisa que se apresenta consiste em estudar a biografia de homens individuacionantes, aqueles que se realizaram com êxito para descobrir como eles trilharam este caminho. Já sabemos que o principal requisito preliminar do crescimento sadio é a satisfação das necessidades básicas. A neurose é com muita frequência uma doença por deficiência, como a avitaminose. Mas também aprendemos que a indulgência e a satisfação desenfreadas têm suas próprias consequências perigosas. Por exemplo, a personalidade psicopática, a oralidade, a irresponsabilidade, a incapacidade de suportar tensões, o mimo, a imaturidade, certas perturbações de caráter. Os dados resultantes de pesquisa são raros, mas existe hoje um vasto acervo de experiências clínicas e educacionais que nos permitem formular uma conjectura razoável de que a criança não necessita apenas de gratificação. Ela precisa também aprender as limitações que o mundo físico impõe às suas gratificações e tem de aprender que outros seres humanos, incluindo o pai e a mãe, procuram igualmente gratificar-se, isso é, que eles não constituem simples meios para os seus fins. Da criança. Isso significa controle, adiamento, limites, renúncia, tolerância da frustração e disciplina. Somente a pessoa autodisciplinada e responsável podemos dizer faça como quiser e provavelmente estará certo. Verdade. Forças regressivas, psicopatologia. Também temos de encarar frontalmente o problema do que se levanta no caminho do desenvolvimento, quer dizer, o problema de cessação de crescimento e evasão de crescimento, de fixação, regressão e conduta defensiva. Numa palavra, a atração da psicopatologia, ou como outras pessoas preferem dizer, o problema do mal. Por que é que tantas pessoas não possuem identidade real? Tão escasso poder para tomar as suas próprias decisões e fazer as suas próprias escolhas. 1. Esses impulsos e tendências direcionais no sentido da autorrealização, embora instintivos, são muito fracos, pelo que, em contraste com todos os outros animais que possuem fortes instintos, esses impulsos são abafados com muita facilidade pelo hábito, pelas atitudes culturais erradas em relação a eles, por episódios traumáticos, pela educação errônea. Portanto, o problema de escolha e de responsabilidade é muito mais agudo nos seres humanos do que em outras espécies. Tem havido uma tendência especial na cultura ocidental historicamente determinada para supor que essas necessidades instintóides do ser humano, a sua chamada natureza animal, são más ou perniciosas. Por conseguinte, estabeleceram-se muitas instituições culturais com a finalidade expressa de controlar, inibir, suprimir e reprimir essa natureza original do homem. 3. Há dois conjuntos de forças puxando o indivíduo, não um apenas. Além das pressões no sentido do desenvolvimento e da saúde, existem também pressões regressivas geradas pelo medo e a ansiedade que o empurram para a doença e a fraqueza. Não podemos avançar para um alto nirvana nem retroceder para um baixo nirvana. Acredito que o principal defeito factual nas teorias de valor e teorias éticas do passado e do presente tem sido o conhecimento insuficiente da psicopatologia e psicoterapia. Ao longo da história, homens esclarecidos têm colocado diante da humanidade as recompensas da virtude, as belezas da bondade, a conveniência intrínseca da saúde psicológica e de um desejável autorrealização. Entretanto, a maioria das pessoas
Recusa-se perversamente a ingressar no mundo de felicidade e respeito por si próprio que lhes tem sido oferecido. Nada resta aos mestres senão irritação, impaciência, desapontamento, alternações entre invectina, a exortação e a desesperança. Muitos ergueram as mãos para o alto e falaram sobre o pecado original ou maldade intrínseca, concluindo que o homem só podia ser salvo por forças extra-humanas. Entretanto, está aí o nosso dispor a gigantesca, rica e esclarecedora literatura da psicologia dinâmica e da psicopatologia, um grande acervo de informações sobre as fraquezas e os temores do homem. Sabemos muito sobre os motivos por que os homens fazem coisas erradas, por que provocam a sua própria infelicidade e autodestruição, por que são pervertidos e doentes, e daí resultou a intuição de que a maldade humana é em grande parte, embora não inteiramente, fraqueza ou ignorância humana, perdoável, compreensível e também curável. Acho divertido por vezes, entristecedor outras vezes, que tantos estudiosos e cientistas, tantos filósofos e teólogos que discorrem sobre valores humanos, sobre o bem e o mal, procedam com desdém completo pelo fato patente de que os psicoterapeutas profissionais todos os dias, com a maior naturalidade, mudam e aperfeiçoam a natureza humana. Ajudam as pessoas a tornarem-se mais fortes, virtuosas, criadoras, gentis, amorosas, altruístas e serenas. Essas são apenas algumas consequências de um conhecimento, de uma aceitação mais completa do próprio eu. Existem muitas outras que se pode observar em maior ou menor grau. O assunto é demasiado complexo para que possa ser abordado sequer aqui. Tudo que eu posso fazer é extrair algumas conclusões para a teoria de valor. 1. O conhecimento do próprio eu parece ser o principal caminho para o aperfeiçoamento pessoal, embora não seja o único. 2. O conhecimento e aperfeiçoamento do eu reveste-se de muitas dificuldades para a maioria das pessoas. Usualmente exige grande coragem, requer uma prolongada luta. 3. Embora a ajuda de um proficiente terapeuta profissional torne esse processo muito mais fácil, não constitui de forma alguma o único caminho. Muito do que foi aprendido através da terapia pode ser aplicado à educação, à vida familiar e à orientação da própria vida de cada um. 4. Somente por esse estudo da psicopatologia e da psicoterapia podemos aprender a ter um respeito apropriado pelas forças do medo, da regressão, da defesa e da segurança e a avaliá-las. Respeitar e compreender essas forças torna muito mais possível ajudarmos-nos a nós próprios e aos outros no desenvolvimento saudável. O falso otimismo, mais cedo ou mais tarde, significa desilusão, cólera e impotência. 5. Em resumo, jamais poderemos compreender realmente a fraqueza humana sem compreender também as suas tendências sadias. Caso contrário, cometeremos o erro de patologizar tudo, mas tampouco poderemos compreender ou ajudar plenamente o fortalecimento humano sem entender também as suas fraquezas. Caso contrário, caímos nos erros de uma confiança exclusiva e excessivamente otimista da nacionalidade. Otimista na racionalidade. Ah, sim, verdade. Se desejamos ajudar os humanos a tornarem-se mais plenamente humanos, devemos compreender não só que eles tentam realizar-se a si próprios, mas também são relutantes, incapazes ou têm medo de fazê-lo. Somente por uma completa apreciação dessa dialética entre doença e saúde poderemos contribuir para que a balança penda a favor da saúde. Perfeito. Valores, crescimento e saúde. A minha tese é, pois, a seguinte. Em princípio, podemos ter uma ciência descritiva e naturalista dos valores humanos, o antigo contraste mutuamente exclusivo entre o que é e o que deve ser.
é em parte falso. Concordo. Podemos estudar os valores ou objetivos supremos dos seres humanos, tal como estudamos os valores das formigas, ou cavalos, ou carvalhos, ou, se for o caso, dos marcianos. Podemos descobrir, em vez de criar ou inventar, quais são os valores para os quais os homens tendem, pelos quais anseiam, lutam, à medida que se aperfeiçoam, e quais valores que perdem quando adoecem. Mas vimos que isso só pode ser realizado proveitosamente, pelo menos nesse momento da história, e com as técnicas limitadas à nossa disposição. Se diferenciarmos os espécimes sadios do resto da população, não podemos calcular uma média somando anseios neuróticos e anseios sadios e obter daí um produto utilizável. Um biólogo anunciou recentemente: descobriu o elo ausente entre os símios antropóides e os homens civilizados. Somos nós. Parece-me que esses valores tanto são desvendados como criados ou construídos, que eles são intrínsecos na estrutura da própria natureza humana, que tem uma base biológica e genética, assim como uma culturalmente desenvolvida, que estou descrevendo-os, não inventando-os ou projetando-os, ou mesmo desejando-os. A gerência não assume a responsabilidade pelo que for descoberto. Isso está em franca discordância com, por exemplo, Sartre. Posso dizer tudo isso de um modo mais inocente, propondo que no momento estou estudando as livres escolhas ou preferências em várias espécies de seres humanos, doentes ou sadios, velhos ou novos ou sob várias circunstâncias. Isso é, claro, temos o direito de lazer exatamente como o pesquisador tem o direito de estudar as livres escolhas de ratos brancos, macacos e neuróticos. Grande parte da discussão irrelevante e desorientadora sobre os valores pode ser evitada por essa linguagem e também tem a virtude de sublinhar a natureza científica do empreendimento, removendo-o completamente do domínio do a priori. De qualquer modo, a minha convicção é de que o conceito valor será em breve obsoleto. Ele inclui demasiadas coisas, significa um número excessivo de coisas diversas e tem uma história demasiado extensa. Além disso, esses diversos usos não são usualmente conscientes. Portanto, geram confusão, e sou frequentemente tentado a abandonar a palavra de vez. É possível usualmente usar um sinônimo mais específico e, portanto, menos suscetível de confusões. Essa abordagem mais naturalista e descritiva, mais científica, também tem a vantagem de transferir a forma das questões das perguntas carregadas, das questões que têm que ser e deve ser, com a sua carga prévia de valores implícitos e não examinados, para a mais usual forma empírica das perguntas sobre quando, onde, a quem, quanto, em que condições, etc. Isso é, para questões empiricamente testáveis. O meu segundo grupo principal de hipótese é que os chamados valores superiores, valores eternos, são aproximadamente o que apuramos como livres escolhas, na boa situação daquelas pessoas a quem chamamos relativamente sadias, maduras, evoluídas, autorrealizadas, individuadas, quando se sentem no auge de sua forma e vigor. Ou, para usarmos palavras mais descritivas, tais pessoas, quando se sentem fortes, se realmente for possível uma livre escolha, tendem espontaneamente para escolher o verdadeiro e não o falso, o bem e o não o mal, a beleza e não a fealdade, a integração e não a dissociação, a alegria e não a tristeza, a vivacidade e não a apatia, a singularidade e não o estereótipo e assim por diante, para o que já descrevi como S-valores. Gente, então, deixa eu anotar aqui, eu vou parando por aqui. Vou começar aqui a partir desse último parágrafo da página 178. Deixa eu sumir e aparecer. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. A partir da próxima leitura a gente dá continuidade. Realmente é um livro bem comprido, a gente vai levar aí algumas horas fazendo essa leitura. Amei esse capítulo de valores, já ampliou bastante a visão. Realmente o Maslow tem sido o autor mais... A gente tem que se aprofundar no tema realmente para poder entender as bases e poder comunicar
de um modo mais objetivo, prático, para qualquer pessoa compreender. Tá certo que, né, ele produz isso todo um material aí, né? Então, vamos ver como que eu consigo sintetizar isso. Tem mais autores aí pela frente. Então, eu vou ficando por aqui hoje, né? Até a próxima leitura e tchau!